Boa noite. Trago para vocês hoje um assunto que eu venho discutindo de forma constante. Por quê? Porque quando se fala de saúde, se fala de vida. E eu tenho observado durante o tempo que as pessoas têm tido muitas dificuldades para poder marcar exames, para marcar consultas, para marcar cirurgias, que são importantes para que essas pessoas possam prolongar as suas vidas aqui no convívio de todos nós. Hoje, nós temos o Sistema Único de Saúde. É um sistema importante? Muito importante. Mas o SUS, conhecido por todos, ele tem tido problemas no que tange à alimentação de recursos. E isso tem privado as pessoas que dele necessitam de ter um atendimento a tempo e a hora, como as outras pessoas que podem pagar têm. E por que isso tem acontecido? Porque o governo federal, que é o responsável pelo sistema, não tem feito os pagamentos, os repasses, a tempo e a hora para os hospitais federais, para os hospitais conveniados e para os hospitais particulares, que também acolhem pessoas que são ligadas ao Sistema Único de Saúde. Dinheiro tem muito nesse país, mas às vezes falta foco, falta dotação orçamentária própria para garantir com que as pessoas que do SUS necessitam possam sim ser atendidas sem a necessidade de buscar um agente público, seja ele um vereador, um deputado estadual, um deputado federal e um senador, porque todos os parlamentares, sejam eles aqueles que estão nos municípios ou os que estão nos estados, nas capitais, ou mesmo em Brasília, eles são sim procurados pelas pessoas que já bateram a porta dos hospitais, das clínicas, e não têm tido por parte destas o seu direito garantido. Então, analisando esse cenário e conversando com vários médicos, o que eu cheguei à conclusão, e principalmente em determinadas unidades de saúde, porque nós temos as santas casas, nós temos os hospitais federais, nós temos os hospitais estaduais e ou regionais, temos os hospitais municipais e temos outras unidades de saúde, como as UPAs, que dão esse suporte em todos os municípios. E todos eles são mantidos com recursos públicos. Vamos pegar um exemplo das santas casas no Brasil. Nós temos hoje cerca de 2.100 santas casas. As santas casas, elas são mantidas pelo governo federal e pelo governo estadual. Cabe ao governo federal 70% dos recursos para subvencioná-las e cabe aos governos estaduais 30%. Pasmem, senhores, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, quando pagam em dia as santas casas, pagam depois de 4 meses. 4 meses mantendo o sistema de saúde gratuito em hospitais como as santas casas, isso cria um ponto de estrangulamento muito grande, principalmente aquelas onde a gestão não é exercida de forma profissional. Então, o que eu tenho para apresentar para vocês como uma proposta para que amanhã isso possa ajudar a melhorar esse sistema, tanto das santas casas, quanto dos hospitais conveniados, quanto dos hospitais federais. Nós precisamos melhorar a aplicação dos recursos que são constitucionais
dentro da saúde. Mas antes um pouco, só para vocês verem o porquê, né, que existem poucos leitos hospitalares para atender as pessoas que necessitam do SUS, existem poucas cotas de exames e nem sempre os profissionais de saúde dão conta de dar aquele atendimento que eles queriam dar ao paciente. Quanto vocês acham que é pago uma consulta médica no âmbito das Santas Casas? Apenas R$ 6,50. Um absurdo, um absurdo. R$ 6,50, se brincar, não paga um chocolate. Dependendo do chocolate, ele é mais caro do que a consulta que é paga aos médicos que atendem nas Santas Casas. Os laboratórios que atendem pelo SUS, os exames, né, que são feitos nos laboratórios, giram em torno de 15 a 20 reais. E as cirurgias não passam de 700 reais, independente da complexidade delas, né? E tem também os leitos hospitalares, cujos preços também são baixíssimos. Então, eu tenho como proposta o quê? Pegar os 12,5% que são destinados constitucionalmente à saúde pelos governos estaduais, municipais e federais e dividir esses 12,5% em 5 pilares: hospitais, laboratórios, médicos, enfermeiros e o pessoal administrativo, sistema SUS e os medicamentos. Se nós fizermos isso através de uma proposta de emenda constitucional, o que vai acontecer? Cada item desses 5 pilares terá uma dotação orçamentária própria para poder, no médio e no longo prazo, ir melhorando os valores para todos esses agentes, né? E com isso abrir novas oportunidades para os cidadãos que necessitam do SUS. O SUS, a meu ver, tem que ser o plano de saúde de quem dele depende. O SUS tem que dar para o cidadão que dele depende o direito de ser atendido a tempo e a hora, de fazer a consulta, de voltar ao médico, de fazer um exame de imagem, de voltar ao médico e, se precisar de uma cirurgia, que ela seja feita no tempo que dá para o cidadão fazê-la e poder realmente ter a doença tratada sem que isso lhe possa levar ao óbito, como nós estamos vendo atualmente. Porque o que a gente tem visto em Santas Casas, em hospitais federais e mesmo nos hospitais municipais e hospitais regionais? Entre a dor e a resolução do problema, normalmente sem a Covid ou outra doença qualquer que acabe utilizando mais leitos de hospitais, isso tem demorado de 1 a 3 anos. E nem todas as doenças esperam de 1 a 3 anos. Principalmente o câncer, que ao ser identificado, tem que ser tratado a tempo e a hora para que o cidadão possa, sim, prolongar em muito a sua vida e ter qualidade de vida. Então, nós precisamos rever a forma como se aplica os recursos do SUS no Brasil. E vou mais além. A tabela SUS, meus amigos, ela não é atualizada há 22 anos, ou seja, há 4 governos. Não estou falando do governo atual, não. Estou falando de um histórico de desrespeito ao cidadão brasileiro, de desrespeito a um sistema que é muito importante porque integra todo o país, mas que precisa ir além. Conversando com vários médicos, o que eu percebi? Que os hospitais públicos federais faltam autonomia, principalmente para poder dar essa condição de que o cidadão possa, sim,
ser atendido a tempo e a hora. O sistema de regulação feito atualmente pelas prefeituras, eles não falam entre si. Então, tem pessoas que são reguladas num determinado lugar e estão reguladas em outro. Falta uma integração melhor entre o sistema para poder otimizar os recursos que nós temos hoje e melhorar o atendimento para o cidadão. Então, eu entendo que nós precisamos, sim, olhar a saúde com outros olhos. Sem saúde não tem vida, e nós temos que ser proativos e não reativos aos problemas que nós temos visto atualmente. Então, entendo que, dividindo os 12,5% constitucionais nesses 5 pilares, hospitais, laboratórios, médicos, enfermeiros e administrativos, manutenção do sistema e medicamentos, nós haveremos de ter uma outra saúde no nosso país, e o cidadão que depende do SUS terá o SUS como um plano de saúde, como aqueles que podem pagar têm e que têm o atendimento na hora que precisa. Isso que é preciso ser dado ao cidadão brasileiro. E 80% da população brasileira, se não for mais um pouco, depende do sistema SUS. E ele tem que funcionar dentro de uma forma integrada, inteligente, para otimizar os recursos, mas principalmente para dar ao cidadão aquilo que é lhe direito na própria Constituição, onde todos são iguais perante a lei. Portanto, é preciso que dê a todos os mesmos direitos. Direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, direito à vida. E vida tem tudo a ver com saúde. Deixo aqui um abraço a todos, fiquem todos com Deus, e que a gente possa continuar levantando problemas pontuais em todas as áreas e oferecendo sugestões que amanhã poderão se transformar em propostas de emendas constitucionais ou mesmo em leis ordinárias que possa abranger todo o nosso país, porque esse problema, principalmente da saúde, afeta o cidadão de todos os estados brasileiros, independente se esses estados estão em regiões mais ricas ou regiões periféricas. De maneira geral, a população tem sofrido muito e cabe a nós, agentes públicos e políticos, de dar pelo menos sugestões para que isso possa mudar. Deixo aqui um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.